No programa de hoje nós estamos conversando com o empresário Lincoln Gonçalves Fernandes, presidente do Conselho de Política Econômica e Industrial da Federação das Indústrias. Primeiro bloco nós passamos a limpo aí a questão macroeconômica internacional, mundo globalizado, a influência aqui no Brasil e em Minas Gerais. E começamos a tocar no valor agregado de produtos mineiros, porque nós somos grandes exportadores aí de matérias-primas, as commodities, e principalmente para a China. O senhor chegou a dizer aí alguns produtos da área de biotecnologia. Como é que é esse novo pacote ou essa cesta mineira sendo oferecida lá fora, além de minério e os produtos aqui da área mineral, senhor Lincoln? Bom, a indústria mineira já tem uma tradição de exportação de valor agregado no setor de automotivo. Esse setor nós já temos uma tradição. Nós estamos buscando diversificar uma pauta que já foi mais ampla no passado e ela foi se reduzindo ao longo do tempo e se concentrando em commodities, e por motivos diversos que não estamos questionando aqui. Mas o fato é que neste momento nós temos que voltar o leque para novos produtos. E neste campo, Minas Gerais detém hoje capacidade e competência competitiva internacional nesses setores que eu lhe citei agora há pouco, que são a biotecnologia, que são o setor químico, também tem uma capacidade boa de interagir com o mercado mundial, e nós temos uma série de outros setores de menor porte, de empresas pulverizadas, que precisariam se estruturar em pool de exportação para alcançar mercados mais competitivos. Nós temos, por exemplo, no setor de processamento de materiais especiais na linha de aço e alumínio, nós temos no setor têxtil, notadamente na linha de alguns segmentos de vestuário, uma competência grande para exportação, e no setor de calçados também nós temos hoje capacidade de atender mercado internacional. E outros setores que estão se estruturando para, a médio prazo, atingir mercados externos. Do ponto de vista do perfil da economia mineira, a recuperação, ela aconteceu homogênea ou ela é bem heterogênea? Quer dizer, aconteceu no setor, o outro não acompanhou. E qual a avaliação que a FIEM tem hoje? Primeiro momento de saída da crise, em meados do ano passado, em julho de 2009, nós percebemos alguns setores, ou seja, a crise tinha atingido com mais profundidade uns setores que outros. Dentro de alguns setores você notava a diferença entre empresas, ou seja, quando começamos a arrancar o crescimento, começamos com bens de consumo, por quê? Porque nós focamos uma recuperação no mercado interno. E nessa questão de mercado interno, nós percebemos, por exemplo, setor têxtil de Minas Gerais avançando, algumas indústrias com algum tipo de produto avançavam mais que outros. Depois, ao longo do segundo semestre de 2009, todos os setores, pouco a pouco, foram entrando em ritmo de atividade econômica similar ao período de pré-crise. Temos hoje dois setores apenas que ainda não alcançaram nível de produção satisfatório, sequer próximo do período de pré-crise, estão muito aquém. São o setor de ferro-gusa e o setor de fundição. Esses dois setores ainda patinam bastante em termos de recuperação da crise. Bem, o diagnóstico, o remédio. Para esses setores o problema é mais sério porque eles dependem muito de preços internacionais e composição de custos com as suas matérias-primas. Ou seja, quando o preço internacionais subiram, a matéria-prima, carvão e minério, principalmente, subiram de tal magnitude que achatou as condições de trabalho desses setores e eles tiveram dificuldade. Agora, a questão que se pesa é que a retomada desse setor a médio prazo passa por agregação de valores tecnológicos mais fortes, ou seja, do ferro-gusa para gusa especial para aços especiais. Por exemplo, gusa para fundição, gusa para alguns aços que poderão ser produzidos no Brasil em escala industrial, ou seja, nova planta industrial para aços especiais. Eu acho que aí sim nós podemos canalizar esse setor. Fora isso, o mercado internacional não está muito favorável a esses setores. Bem, o senhor falou canalizar o setor. Aí tem um problema logístico muito sério, que é trilhos para levar o produto até os portos, não é verdade? Isso é uma questão insolúvel, é uma questão de mercado, o governo poderia intervir ou não. Qual é a avaliação da FIEM? O que pode ser feito? Porque eu já ouvi muito também, estou com tantas mil toneladas de gusa naquele período bom, pré-2008, e não tinha como mandar, quer dizer, tinha que fazer aí uma parceria com a Vale e tentar resolver essa questão. Dá para colocar o dedo na ferida? É uma questão complicada, né, senhor Lincoln? A questão ferroviária no Brasil é séria.
Neste momento, a questão de logística do ferro-gusa para o porto não é problema, mesmo porque o ferro-gusa não encontra nem mercado lá fora para ter volume para dar trabalho para as ferrovias. Tá? Mas a questão de ferrovia no país é uma questão que precisa ser repensada. Quando fizemos as concessões ferroviárias, nós saímos de um monopólio estatal para um monopólio privado. Ou seja, cada ferrovia não encontra concorrentes para o seu destino. É uma ferrovia para cada destino. Portanto, nós temos aí uma dificuldade de relacionar o setor produtivo mineiro com o setor prestador de serviço ferroviário no Estado. É sério o problema, as ferrovias estão concentradas muito forte em volumes de entregas, volume de clientes que são de grande porte, que estão vinculados a commodity, portanto, as ferrovias estão se concentrando cada vez mais em minério e grãos. E uma série de outros produtos que seriam transportados por ferrovias, que é uma lógica muito mais econômica, muito mais vantajosa, não estão sendo contemplados. Pelo contrário, estão sendo preteridos e hoje é um problema para o setor produtor mineiro conviver com esse tipo de dificuldade. Vamos esperar aí, agir também, ver o cenário que se esboça nesse setor. Agora, como um todo, as indústrias mineiras hoje atingiram o grau máximo da produção. O governo, por exemplo, aumentou juros, dizendo que está havendo um aquecimento. E o fantasma, né, da inflação, ele continua ainda aí o dragão da inflação, na sua visão, ou não? Esses dois pontos, a sua avaliação como empresário e também como um dos dirigentes lá da Federação das Indústrias. Nós temos dois reflexos quando nós passamos por uma política de elevação de juros. Era necessário nós fazermos uma elevação de juros em função de repique de inflação? Sim, tinha um repique momentâneo e nós tínhamos que fazer uma pequena mexida na taxa de juros. Concordamos com isso. Em que intensidade? Aí que está a grande questão. Fica claro hoje que houve uma derrapagem do Banco Central quando, em final de 2008, o mundo inteiro sofrendo a crise que sofria, quando todo mundo tinha que reduzir juros, o Banco Central ainda fez uma subida de juros absurdamente fora de base. Depois, começou uma redução. Nós tínhamos espaço para reduzir mais do que o Banco Central reduziu. No entanto, ele parou num patamar que não deixou muita gordura para quando tivéssemos que voltar para um ciclo de subida de taxa de juros, o fizéssemos sem impactar muito o restante da atividade produtiva do país. Ou seja, nós queremos sim controlar a inflação, mas não podemos matar o setor produtivo do país. O grande impacto que houve no setor produtivo diz respeito a investimento. Nós tivemos uma recuperação pós-crise a partir de julho de 2009. Na produção. Ela aumentou a produção, ocupando a capacidade ociosa gerada com a crise. Mas investimento só se retomou no Estado no último trimestre, notadamente de novembro de 2009 para cá, é que o investimento começou a tomar impulso, e de maneira muito forte. E nós perdemos este pique quando retomamos taxa de juros elevada. Portanto, o dano causado por taxa de juros elevadas, diz respeito fundamentalmente, nesse momento, a investimento. Isso não é percebido pela sociedade, porque isso só apresenta fatura, só cria reflexo efetivo muito mais à frente. Pois é, mas o caso de Minas Gerais, dois fatores importantes aí, né, a gente tem que colocar. A questão de recursos para investimentos, eu disse que começou a voltar, né, houve um fluxo, depois um refluxo, e agora já começa a crescer de novo. E mão de obra, quer dizer, nós estamos vendo aí Jeceaba, né, que agora é um Eldorado, é um boom, né, da Valorrec, questão de tubos, né, e precisando muito de mão de obra. É o que se mais fala hoje no Brasil. Tem na sociedade industrial, você tinha a pessoa, tudo bem, você colocava, apertar os parafusos lá. Hoje é o que está aqui dentro, é o que roda, é o software. Qual a sua avaliação, quais as medidas deverão ser tomadas pela FIENG para ajudar, para fornecer essa mão de obra, ou treinar, ou buscar um caminho de saída para essa questão, seu Lincoln? Mão de obra no país não é diferente de Minas Gerais. Em todo lugar nós estamos encontrando dificuldades pontuais, tá? Ou seja, a construção civil hoje já tem dificuldade de contratação de mão de obra. O setor que é forte em Minas,
diferente de outros estados, nós temos o setor siderúrgico e mineração forte, esse setor também tem uma dificuldade de contratação. Em Minas, nós não temos dificuldade de contratar o setor, mão de obra no setor petroleiro, porque nós não temos muita expressão no setor petroleiro aqui em Minas Gerais. Mas vá no Rio de Janeiro, vá em Macaé, vá em Campos. É uma dificuldade grande. Então, essas dificuldades são pontuais e são regionais nesse país. Com relação ao setor de siderurgia, nós estamos em plena fase de expansão de investimentos no setor siderúrgico e mineração, que são os dois principais volumes de investimentos no Estado. E com certeza, atrás do investimento vem demanda de mão de obra. O que tem sido feito? Convênios com a própria Federação das Indústrias, através do Senai, de formação de mão de obra específica, inclusive lá na região onde vai ter demanda. Portanto, nós estamos levando escola para aqueles lugares e montando um trabalho focado, dirigido. E isso, da mesma forma que nós fazemos com esses setores, outros setores também têm trabalhado nesse sentido. Fora esses setores críticos, são 3 ou 4, o restante da economia está andando bem com a sua contratação. Tá? Ou seja, nós conseguimos adequar a tempo e a hora a necessidade de mão de obra com a formação dessa mão de obra. Porque hoje não basta contratar, você precisa profissionalizar, você precisa buscar competência para alcançar produtividade. E, para tanto, é preciso estar adequando essa procura com uma oferta adequada. Isso tem acontecido dentro do Estado de maneira mais organizada, com equilíbrio. Alguns pontos fogem do controle, são esses que eu lhe citei. Pois é, agora já no finalzinho da entrevista, a última pergunta. A expectativa dos senhores da FIENG é da economia mineira crescer quanto agora em 2010? Nós tínhamos uma previsão inicial de um crescimento do PIB da indústria mineira de 15%. Nós já reduzimos esse número para 11,5%. A indústria mineira deve crescer ao longo de 2010 11,5%. Caiu na expectativa inicial? Caiu, mas é um número muito bom ainda. E o nosso PIB? O nosso PIB deverá crescer em Minas Gerais da ordem de 6% a 7%, acompanhando a média nacional, talvez 0,5% acima. Muito bem, obrigado pela sua presença aqui no programa. Sucesso na administração da FIENG com o novo presidente Olavo Machado Júnior. Muito obrigado. Muito obrigado ao empresário Lincoln Gonçalves Fernandes, ele que é presidente do Conselho de Política Econômica e Industrial da Federação das Indústrias. Bem, mande sugestões para o nosso e-mail, joaocarlosamaral@terra.com.br e acesse o nosso blog, www.joaocarlosamaral.com. Eu espero você no próximo programa, então, até lá.